pessoal, estamos aqui para mais um programa Papo de Enem para a TV O Gonçalense. A pauta de hoje não se refere diretamente sobre as provas que estávamos comentando do ano de 2002, Caderno Azul, mas sim sobre um tema super atual, está nos impactando aí no noticiário internacional, que é a guerra entre Israel e o Hamas. Para isso nós preferimos optar hoje por uma aula especial sobre o assunto que é relevante, né, e merece um pouco da nossa atenção. Bom, falando um pouco sobre a guerra a Israel contra o Hamas, que é um grupo palestino, né, a gente vai fazer uma pequena abordagem falando sobre o contexto histórico dessa guerra, né, como é que ela começa, falar sobre os principais conflitos que foram se apresentando ao longo dessas últimas décadas, além de alguns acordos de paz que foram tentados aí com a intervenção dos Estados Unidos e, por fim, falar de algumas organizações palestinas e muçulmanas que têm atuação, pelo menos periférica nesse processo, quando não uma atuação mais contundente, né, como é o caso do Hamas atualmente. E aí vamos finalizar falando sobre os obstáculos à paz entre israelenses e palestinos, tá? Bom, falando um pouco aí logo de início, essa atual guerra Israel-Palestina, no caso Hamas, é mais um capítulo de conflitos que ocorrem pelo menos desde o final da década de 40. Então a gente pode considerar inclusive que é uma guerra que ela tem um início aí mais específico na década de 40 e tem vários capítulos dela ao longo das décadas de 50, 60, 70, 80, 90, as primeiras décadas dos anos 2000, e 2023 é mais um capítulo dessa guerra que já dura um bom tempo. Bom, no contexto histórico desse processo, a gente pode destacar aí o sionismo, né, que é um movimento que desde o final do século XIX vai envolver intelectuais judeus que vão, enfim, promover um movimento que vai pregar que os judeus devem ter um Estado, devem ter um território, devem ter um país. Então, desde o século XIX, esses sionistas, esses intelectuais, eles estão trabalhando em prol de uma pátria judaica, de um movimento aí que em algum momento consiga pensar um Estado judeu, né? E assim, várias possibilidades foram pensadas na época, como por exemplo, parte da Argentina, América do Sul, melhor dizendo, ou parte da Ásia, ou até mesmo a região palestina dominada pelos árabes. Então, nesse momento, lá no finalzinho do século XIX, a gente tem essa reunião de intelectuais e aquele lugar, né, aquela região da Palestina, é uma região que abriga povos semitas, povos árabes e tudo mais, muçulmanos, judeus, mas é uma região ali dominada pelo então Império Otomano, que vai chegar ao fim com a Segunda Guerra. E o fim do Império Otomano é importante porque, em certa medida, vai desestabilizar um pouco a região, né? Enfim, e aí vários aspectos vão confirmar essa predileção pela região ali palestina, como, por exemplo, a origem do povo hebreu, né? Então aí tem várias discussões sendo feitas que o povo hebreu, eles habitaram a região antes mesmo dos árabes, né? E os árabes só vão passar a fazer parte da região ali por volta do século VII, né? Com a expansão do Império Islâmico e etc. E aí, a partir daí, eles vão se instalando na região com a chegada do Império Otomano, né? Com a chegada dos otomanos dominando toda aquela região ali, inclusive a Turquia, Balcãs, etc., vai existir toda uma discussão que vai levar em conta que os árabes muçulmanos estão presentes ali também, pelo menos desde o século VII, século VIII, por aí. Então esse debate ele vai acontecendo, né? E aí o fim da Primeira Guerra vai estar, enfim, promovendo essa desintegração do Império Otomano e uma certa desestabilização na região, tá? Esse é um primeiro aspecto histórico a se destacar. Então, a gente vai ter esse debate passando ao longo da década de 20,
mas aí vai ter uma certa paralisação do debate já na década de 30 por conta aí, do surgimento do nazismo, né, na Alemanha, a ascensão do nazismo na década de 30, o desenvolvimento do nazismo na década de 30 e 40, e aí toda uma discussão sobre a questão aí do antissemitismo, do racismo, do holocausto, uma série de questões que vão colocar no centro aí a própria existência dos judeus, né, que os nazistas vão estar perseguindo, torturando, assassinando e configurando aquilo que a gente chama de holocausto. Então essa discussão ela vai ficar um pouco mais morna nesse período aí da década de 1930, 40, por conta aí de todas as questões envolvendo o nazismo, holocausto e etc. Mas com o fim da guerra, volta a pauta de discussão, inclusive pelo grande processo de genocídio que aconteceu, uma reivindicação humanitária, direitos humanos, etc. E volta à tona essa discussão da criação de um Estado judeu no meio ali daquela região. E aí, em 1947, a ONU, a partir de vários acordos, vai fazer a criação do Estado de Israel. O problema é que os palestinos não vão aceitar a criação do Estado de Israel sem a criação de um Estado palestino também na região. Não é demais lembrar que os palestinos eles estão ocupando a região, como a gente já falou, há vários séculos ali. Então, existe ali, em certa medida, uma disputa étnica, cultural sobre as regiões, tá? Para quem tiver interesse nesse momento específico, tem um filme bem interessante que está vinculado aí na plataforma Netflix, que se chama, Prime Video, que se chama O Jerusalém, que vai discutir esse exato momento ali da criação do Estado de Israel em meio a uma região palestina. Grupos que conviviam sem grandes conflitos vão acabar entrando em embate direto por conta, em princípio, da criação de Israel e, num segundo momento, em 1948, Israel declarando uma independência na região. Então, é uma declaração unilateral de Israel que vai levar os palestinos a uma série de movimentações e conflitos contra esse processo de Israel, que eles veem, inclusive, como uma ameaça à soberania deles na região, à sobrevivência deles como cultura, como povo, etc. na região. Então, em 1947 48 já tem uma série de discussões e conflitos acontecendo ali entre árabes e judeus, entre palestinos e judeus, entre muçulmanos e judeus na região, tá? Então, a gente tem toda essa discussão aí nesse momento. E aí a criação de Israel 47 e a independência de Israel 48 vai colocar mais gasolina aí no meio dessas chamas que estão aparecendo e desses conflitos. Então, de 48 em diante, vários conflitos vão ocorrer envolvendo a delimitação de fronteiras, de espaços físicos, espaços geopolíticos da Palestina e de outros países da região. E vão entrar no debate também, além dos árabes diretamente envolvidos, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria, entre outros, vão estar se envolvendo também nesse debate. E aí algumas guerras importantes vão acontecer, alguns conflitos internacionais vão acontecer, como por exemplo a Guerra do Suez em 1956, envolvendo França, Inglaterra e Israel versus Egito. Então existe um conflito aí internacional importante na região. A vitória vai ser de Israel, aliada à França e Inglaterra, e um dos resultados dessa vitória de Israel é a ampliação do território israelense e a anexação da península do Sinai, que pertencia ao Egito, e aí perdeu para Israel. Logo depois, Israel acaba devolvendo essa região ao Egito, mas o fato é que a região que está em disputa até hoje, que é a região da faixa de Gaza, continua ali sob os domínios ali do território israelense. Já na década de 1960 e 1967, mais especificamente, temos a Guerra dos 7 Anos, envolvendo mais uma vez Egito, só que agora aliado à Síria, versus Israel. E a guerra vai acontecer e a vitória novamente vem de Israel, que vai também ampliar mais um pouco o espaço deles ali, tá?
mais um pouco uma ampliação territorial de Israel. E nesse processo da Guerra dos 7 Anos, de 1967, ocorre também a dispersão dos palestinos ali pela região, inclusive a região de Israel. Em 1973, tem uma outra guerra importante, com repercussões internacionais ligadas inclusive a outros processos, que é a Guerra do Yom Kippur, de 1973, que vai envolver Israel versus Egito e Síria. Vai ter novamente a vitória de Israel e a reação do mundo árabe vem através da OPEP, que é a Organização dos Países Petroleiros e Exportadores de Petróleo, que vai restringir a venda de petróleo como retaliação a essa vitória de Israel. E esse processo vai causar uma alta do petróleo muito grande e uma crise internacional envolvendo o petróleo, que é uma fonte de energia importantíssima ali nesse momento, tá? Vários países vão sofrer com a crise, inclusive o Brasil, no período ali do governo do presidente Médici, que também vai estar no meio do chamado milagre econômico brasileiro, que vai sofrer aí reveses dessa crise do petróleo que tem origem ali no Oriente Médio por conta dessa guerra aí do Yom Kippur de 1973, envolvendo Israel versus Egito e Síria. E a gente tem um outro conflito aí internacional em 1982, década de 80, que é a Guerra do Líbano, tá? Vai envolver Israel versus Palestino do Líbano. E aí, a vitória de Israel e, como resultado, Israel ocupa o sul do Líbano, tá? Outras guerras vão acontecer, outros conflitos também vão acontecer ao longo do tempo, mas esses são os principais eventos que nós mapeamos e trouxemos aqui para discutir hoje. Um outro tópico que gostaríamos de apresentar são as organizações palestinas e muçulmanas. Ao longo do tempo, em reação às vitórias de Israel e à perda de territórios, etc., os palestinos vão criar grupos aí e vão estar fazendo enfrentamento em relação aos israelenses, tá? Então, diante dos conflitos, os palestinos e os muçulmanos foram criando movimentos e organizações para enfrentar Israel e organizar os palestinos. Organizações como o Al-Fatah, criado em 1959, foi um grupo liderado aí por Yasser Arafat. Em 1959, o Yasser Arafat já aparecendo como uma liderança importante no mundo árabe e que vai se tornar, ao longo das décadas seguintes, uma liderança importante do ponto de vista internacional. Foi criado também a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, em 1964, um grupo liderado por Fatih Sakak, tá? 1964, sendo criado aí a Organização para a Libertação da Palestina. 1987, criado o grupo Hamas, década de 80, o Hamas sendo criado e liderado por Ahmed Yassin. E aí, tempos depois, criado outro grupo importante, que é o grupo Estado Islâmico, em 2013, naquela região ali, é um grupo liderado por Abu Al-Sabt al-Hashami al-Qarash. Um grupo também importante, criado mais recentemente e com um grande potencial aí também militar, bélico e etc. Tá? Então são alguns grupos criados aí e que vão ao longo do tempo estar desenvolvendo uma série de dispositivos de enfrentamento a Israel com repercussões aí, com desdobramentos aí internacionais, com atentados e etc. Tá? Um outro tópico que a gente vai abordar é a questão de acordo de paz e crises também relacionadas a esse processo. Então a gente começa falando aí que em relação a conflitos, em 1987, palestinos da faixa de Gaza atacaram soldados israelenses com paus e pedras, iniciando a primeira intifada. E o que é intifada? É a Guerra das Pedras, tá? Então existe uma reação aí dos palestinos na faixa de Gaza em enfrentar os soldados, os militares israelenses com pau e pedra. Então em 1987, essa primeira intifada. Em 1993, vai acontecer um movimento importante onde o Yasser Arafat
representando os palestinos, e o Yitzhak Rabin representando os israelenses. Eu entendo que ambos ocupam ali campos mais moderados nos seus respectivos povos. Eles assinaram o Acordo de Oslo, mediado por Bill Clinton, né, dos Estados Unidos. Por esse acordo, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e aí, por sua vez, Israel reconhecia o direito dos palestinos em terem um Estado e um território. Então foi um momento ali de reconhecimento de ambas as partes do direito de existir como país, como Estado, como lugares geopoliticamente bem definidos. Então, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, eles conseguem chegar a um acordo onde eles vão se reconhecerem mutuamente como detentores de direitos de terem estados e etc. O problema é que, e aí pelo acordo de Oslo, né, foi criada a partir desse acordo, desse tratado, a Autoridade Nacional Palestina, ou ANP, liderada por Yasser Arafat. Aquele lá que criou o Fatah em 1959 e que vem aparecendo em momentos importantes aí. Então a Autoridade Nacional da Palestina vai ser esse grupo político, digamos assim, que vai contribuir para a organização de um Estado palestino, mesmo sem ter um território geopoliticamente falando definido, tá? E aí o Yasser Arafat acaba morrendo em 2004 e aí muitos desses acordos acabam sendo desrespeitados. Em 1995, ou seja, logo depois que o Acordo de Oslo foi assinado, o Yitzhak Rabin, representante dos israelenses, foi assassinado por um extremista israelense contrário ao Acordo de Oslo, né? Então essa extrema-direita radical dos israelenses não concordaram muito naquele momento com o reconhecimento do direito dos palestinos terem um Estado. E aí, em 1995, o Yitzhak Rabin ele acaba sendo assassinado. Em 2000, vai acontecer a segunda intifada, né? Que é aquela guerra das pedras, dos paus, etc., pois o Acordo de Oslo foi desrespeitado por Israel, assim alegavam os palestinos. Resultado, Israel acabou ocupando terras da Autoridade Nacional Palestina. Em 2006, o grupo Hamas venceu as eleições parlamentares e assumiu a maioria do parlamento palestino, como posicionamento anti-Israel. Nas décadas seguintes, o Hamas perseguiria pessoas e grupos opositores aos seus projetos, resultado, mais conflitos. Em 2018, cerca de 35 mil palestinos protestaram contra a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, cidade também muito disputada entre israelenses, palestinos e cristãos, né? E aí, os Estados Unidos, representado por Donald Trump, presidente naquele momento, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, eles vão instalar ali a Embaixada dos Estados Unidos em Israel. E aí vai causar mais conflitos ainda, porque pelo menos 3 grandes culturas vão reivindicar Israel como uma cidade santa, uma cidade referência para 3 tipos de religião. Resultado desse processo, 55 mortos, lamentavelmente, e cerca de 2.000 feridos nesse evento 2018. E aí, em 7 de outubro de 2023, o Hamas, na faixa de Gaza, lançou cerca de 5.000 foguetes contra o território israelense, iniciando mais um conflito armado. Resultado? Não sabemos ainda, mas já passam de 7.000 mortos de ambos os lados, sendo mais de 3.000 crianças vítimas mortais e aí centenas, até milhares de feridos também, tá? Então a gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue com a história olhar para o passado e ver quantos conflitos já se desenvolveram, como a gente disse no início,
essa é mais uma página e é mais um capítulo, melhor dizendo, em conflitos que se estendem desde os final dos anos de 1940. E aí, o último tópico, o último assunto a tratar é a questão dos obstáculos à paz. E aí, a gente entende que tem pelo menos 5 grandes obstáculos à paz entre palestinos e israelenses ali naquela região. O primeiro é o fundamentalismo e o radicalismo dos grupos islâmicos contra Israel. Ou seja, esses radicais fundamentalistas islâmicos, eles lutam contra a existência do Estado de Israel. Então, desde lá, do início, conforme a gente mostrou, existe toda uma oposição de grupos islâmicos à criação de Israel, e esses grupos mais fundamentalistas e mais radicais vão trabalhar em cima disso. E aí, os dispositivos usados são atentados terroristas, entre outras coisas. O segundo obstáculo é o fundamentalismo e o radicalismo de grupos israelenses, que também não admitem a possibilidade de existência de um Estado palestino naquela região. Então, tal qual o radicalismo e o fundamentalismo islâmico, o radicalismo e o fundamentalismo israelense também contribuem como um obstáculo aí à construção da paz entre esses povos. O terceiro obstáculo à disputa, a paz, é a disputa pela ocupação da cidade de Jerusalém, que, como sabemos, é uma cidade santa, disputada aí por pelo menos 3 grupos étnicos culturais, que são os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Então, é uma questão também há muito tempo debatida, é uma questão de conflitos também há muito tempo, há milênios, há séculos, etc., e que também é mais um obstáculo aí à paz na região. Além disso, um quarto ponto é a construção de assentamentos e colônias por Israel na região palestina da Cisjordânia. Então, esse é mais um processo aí de conflito, disputa, envolvendo a região das colinas de Golã e uma série de outras regiões ali que são ocupadas por colônias israelenses na região. E, por fim, a construção de um muro aí de quilômetros de distância, mais de 3 metros de altura, feita por Israel na região da Cisjordânia, que é uma região ali ocupada por palestinos. Então, essa questão da construção do muro de Israel é mais uma das que dificultam o processo de construção da paz, tá? Bem, feito toda essa retrospectiva, essa visão panorâmica aí desses conflitos entre israelenses e palestinos, árabes contra judeus, etc., a gente finaliza esse nosso encontro de hoje, tá? E agradecendo aí mais uma vez a presença de todo mundo, e para lembrar, a gente sugere aí o filme O Jerusalém, ou O Jerusalém, que traz aí uma história bem interessante para a gente tentar entender esse processo entre conflitos de 2 povos que conviviam até ali a década de 40 sem todos esses conflitos. Mas enfim, por hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.